A paz do Senhor, meus irmãos. Deus tem algo poderoso para te entregar ainda nesse vídeo. Então fique comigo até o final. Curte e comenta, eu recebo minha vitória. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos, ainda que ausente neste corpo, da presença gloriosa do nosso Deus, mas pelo seu Espírito, que nos reconcilia a Ele todos os dias, aquele no qual intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos dá força, que nos faz entender o reino de Deus, que faz nós lutarmos contra todas as obras do mal, em nome do nosso Senhor Jesus. Oremos agora. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, Pai, para que toda obra do mal seja quebrada sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs que estão ouvindo neste momento, meu Deus, que a tua bênção possa alcançar eles, possa trazer sobre as suas vidas um renovo, um refrigério, que toda a força do mal, em nome de Jesus, seja quebrada sobre a sua vida, todo mal saia, toda seta, toda enfermidade, toda arma preparada contra ti não prosperará. Em nome de Jesus, nós neutralizamos agora toda a força do mal. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos é participar da natureza de Deus. Precisamos ser participantes do reino de Deus. Não podemos só assistir, não ficamos só como espectador. Muitos vão até a igreja e ficam apenas assistindo, quando o Senhor diz para nós termos comunhão. Comunhão é um dever do cristão, né? Não falar que é só irmão, participar da irmandade, mas ele ter comunhão. Esta é a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está no livro de 1 João, no versículo do 5 ao 7. Amém? Glória a Deus. Nós temos que entender uma coisa: o homem, ele não pode caminhar na escuridão, mas a palavra está dizendo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas que jeito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? A própria palavra está dizendo: se andarmos na luz, como na luz Ele está. Amém? Mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não podemos andar nas trevas, mas a Bíblia diz de nós andarmos em comunhão. Comunhão, se mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz: se possível, tende paz com todos. Nós somos devedores do amor. Ainda que alguém nos faça qualquer tipo de mal, qualquer pessoa que tente nos prejudicar, ou que tenha ainda algum sentimento muito forte contra as nossas vidas, de dentro de nós ainda precisa sair o amor. Porque o Senhor, Ele veio para nos fazer luz. O Senhor veio para nos fazer o sal da terra, nos estabelecer como reconciliadores. O Senhor não colocou uma função em nossas vidas para destruirmos nem a nossa alma, nem a alma do próximo. Mas antes, muitas vezes, nós sofremos o dano, porque nós temos que olhar no mundo sobrenatural. Não podemos olhar esse mundo que nos traz esta pessoa caída, com os sentimentos fracassados, debilitados, mas andarmos como homens que vão herdar a vida eterna,
e já começar a participar desta divindade do Senhor. Mas que jeito nós vamos ser participantes? A Bíblia diz ter comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma coisa, comunhão, meu irmão, é a mesma coisa que você participar. Quando você tem alguma coisa igual, quando você participa, quando você divide, quando você se interessa, quando você realmente toma aquela situação como é o corpo de Cristo, como os irmãos muitas vezes estão fazendo a obra, você tem que ter participação na obra, sofrer, como Paulo pedia para Timóteo, para combater o bom combate, para sofrer as aflições que ele estava sofrendo ali. E nós, como cristãos, nós precisamos ver a realidade do Evangelho. É fácil nós olharmos só para as nossas situações. O que eu mais vejo, o que me entristece o coração, é que muitas pessoas precisam ser salvas, muitos irmãos se dedicando, entregando a sua vida para fazer a obra de Deus, pessoas que renunciam à sua vida, renunciam tudo da sua vida, renunciam à sua carreira do mundo e largam tudo por amor do Evangelho, por amor às vidas, passam por muitas dificuldades, por muitas lutas, para estar alcançando as vidas, não estão buscando nada para o seu próprio interesse, mas antes buscando a salvação de muitas almas. E nós vemos que muitos estão sentados dentro do banco das igrejas, como telespectador, só assistindo, só reclamando, porque não estão conseguindo os objetivos nas suas vidas desta vida. Não estão conseguindo. É uma murmuração, porque o meu marido, porque o meu filho, porque o meu emprego, porque o meu chefe, porque o meu tudo. Nós não podemos carregar uma natureza divina quando ainda estamos carregando a carga das coisas deste mundo que nos traz tristezas, decepções. A Bíblia diz lançar sobre o Senhor todas as coisas. Nós temos que lançar. Uma coisa, meu irmão, é nós temos um problema com o nosso esposo, com o nosso filho, mas a Bíblia diz, lança sobre ele, descansa e vai tomar o rumo da natureza divina, ser participante do Evangelho, ter comunhão com os cristãos verdadeiros. Enquanto você está se entristecendo porque você está querendo que as pessoas te agradem, te bajulem, no momento está tudo ao contrário. Parece que aquela pessoa que você estava buscando o amor está recebendo desprezo. Aí vem entristecimento porque você está numa natureza carnal. Meu irmão, Deus está falando para a gente participar, temos comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão com a igreja. O Senhor nos chamou para ter comunhão com a igreja. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Jesus disse que meus irmãos e a minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a sua vontade. Sabe quem é a sua família verdadeiramente? É aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Esses são a família. O próprio Senhor Jesus, ele deixou bem claro que os seus irmãos, verdadeiramente, a sua mãe, é aqueles que ouviam a palavra de Deus e faziam a vontade de Deus. Jesus deixou bem claro, quando ele falou isso aos seus discípulos e a todos aqueles que ouviam, ter comunhão com o corpo de Cristo. Você precisa acordar, despertar, que você tem corrido para os caminhos de Deus, porque esse evangelho adulterado que está aí, a apostasia já está acontecendo, muitos estão se desviando da verdade, desviando do foco da verdade. Meus irmãos, o Evangelho é um Evangelho para a salvação da alma do homem. O Evangelho é para a regeneração da alma do homem. E nós precisamos buscar. E eu digo que cada cristão, ele tem que ser participante do verdadeiro corpo de Cristo, daqueles realmente que estão levando a palavra de Deus, aqueles que estão despertando, e você tem que realmente se envolver, participar das orações como intercessor, sofrer o bom combate por amor do Evangelho. Nós precisamos caminhar, se nós temos comunhão com Deus. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas,
Muitas vezes queremos, Senhor, eu te louvo, Pai, eu te adoro. Quer dizer, mostramos uma comunhão com Deus, queremos nos mostrar na luz, mas o nosso coração ainda está fechado para as obras de Deus. O nosso coração está fechado ainda para a comunhão dos cristãos. Nós ainda estamos separados desta comunhão de nos relacionarmos e tornarmos co-participante do Evangelho de Cristo. O Senhor está tocando pessoas que têm só ouvido de longe o Evangelho, tenta receber as suas bênçãos, só ouvindo de longe, mas o Senhor diz, chega mais perto, vinde, porque o Senhor vos tem chamado para participar deste Evangelho, porque o Senhor te chamou para dar frutos, o Senhor te escolheu, o Senhor te predestinou para você dar fruto, para você participar. Nós precisamos sair dos nossos esconderijos. E aquele que é espectador, aquele que só assiste e só critica, e ele não entende o que vai acontecer, porque aqueles que estão participando, eles entendem todas as coisas, eles sabem que nenhum trabalho no Senhor é vão, eles estão correndo para a carreira que está proposta, e você tem que tomar a carreira de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Eu não sei qual é o seu papel. Nós pegamos na Bíblia, como Raabe, quando Josué mandou os espias, e do Raabe escondeu os israelitas. E nós vemos que Deus honrou, ainda ela sendo uma estrangeira, uma mulher prostituta, Deus a honrou. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos também o caso de Noemi e Ruth. Ainda que Noemi foi para as terras dos Moabitas, morreu seu marido e morreu seus 2 filhos, e ficando ela com as suas 2 noras, nós vemos que Ruth rejeitou ficar na sua terra com seus deuses, mas ela tomou a carreira que lhe estava proposta. Ela não deixou Noemi ser participante sozinha, mas ela participou das aflições de Noemi, e foi tremendo, porque Deus lhe deu vitória. Meu irmão, como Deus honrou a Raabe, sendo uma prostituta, quando Josué mandou os espias para espiar as terras de Jericó, nós vemos que Deus tem honrado aqueles que tenham feito a vontade, porque aquela mulher, ela preferiu acreditar em Deus, escondeu os espias, e Deus o honrou, como também Ruth. Antes ela rejeitou os deuses da sua terra e foi se juntar a Noemi, participando das aflições de Noemi, mas o Senhor a honrou com o casamento a Boaz, fez o resgate de Noemi. Nós vemos, meu irmão e minha irmã, Deus está te chamando. Deus está te chamando para você ser participante das aflições de Cristo, para você combater o bom combate. Entra como soldado de Cristo nesta batalha. Precisamos muitas vezes parar e olhar para a nossa própria vida, para aquilo como nós olhamos. Tem pessoas que só ficam olhando para os seus ovos de ouro. Eu digo, meu irmão, tira os seus olhos da sua vida e coloca os teus olhos na vida dos próximos. Coloca os teus olhos, o teu coração. Deus quer que você compareça voluntariamente. Sabe que agrada a Deus? Aqueles que voluntariamente, que de dentro de você saia a vontade e o desejo de fazer a obra de Deus, de participar da comunhão com os irmãos de Cristo. Quando há essa vontade dentro do seu coração, como Ruth, ela tinha a vontade de andar com Noemi, porque ela amava Noemi. E eu digo, meu irmão, quando você ama o Senhor, quando você se entrega de todo o coração ao Senhor, glória a Deus, você tem desejo ardente de ser participante das aflições de Cristo, quando você tem o amor, o gozo pelo Evangelho, o amor e o gozo pela igreja, pelo corpo de Cristo, aleluia, está envolvida nos campos missionários, está envolvida em todas as obras de Deus, glória a Deus, é isso que alegra o Senhor, aleluia. Mas nós vemos um povo só entristecido e desanimado, porque não tem alcançado os objetivos da sua vida neste mundo. As decepções, correm as suas carreiras neste mundo e nunca chegam a nada.
Mas o Senhor está dizendo: volta-te para mim, abre o teu coração, aleluia, sai do seu entendimento natural deste mundo, abre o seu coração, porque Deus quer se revelar a você, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. É tempo de deixar Deus mover e trabalhar na sua vida. Oh Deus amado, que o Senhor levante nessas vidas, essas almas, meu Pai, desperta neles, Senhor, esta comunhão, para que tenham comunhão contigo e com os irmãos, Pai amado, para que a paz do Senhor esteja nas suas vidas. Meu Deus, move, Senhor, a vida deles, Pai amado, tirando eles de todo embaraço dessa vida, Pai, de tudo aquilo que embaraça os seus caminhos, Senhor, de todas as tristezas e decepções com as coisas deste mundo. Mas, Senhor, desperta neles, Senhor, o verdadeiro, vivo caminho, que é o teu reino, que eles possam ser participantes, meu Deus, desta natureza divina, que eles possam, meu Deus, ter o gozo e a alegria de participar, Pai amado, porque a tua obra necessita de trabalhadores, de ajudantes, Pai amado, e muitos têm se esfriado nesta carreira, mas eu creio, meu Deus, que tu és o Deus que desperta um povo. Oh, meu Deus, tu és o Deus que aviva um povo, meu Deus, para estar, Senhor, nestas obras. Senhor, que o Senhor vai tocando em cada irmão agora. Oh, Senhor, renovando eles, Pai Santo, Pai querido, tocando, quebrando toda a força das trevas agora nos seus caminhos, toda a opressão, tocando naqueles que estão enfermos. Senhor, também guarda aqueles que estão neste momento evangelizando, esses que estão nos lugares mais difíceis e remotos, Senhor, guarda eles, quebra toda a força do mal contra as suas vidas, Pai, liberta eles, Senhor, das suas prisões, oh Senhor, de toda opressão, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém. Eu deixo essa mensagem para você. Deus é um Deus que fala conosco em todo momento. Muitas vezes nosso coração quer ouvir coisas diferentes, mas o Senhor tem coisas melhores para nos falar. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema é financeiro, que o nosso problema é sentimental, as paixões deste mundo, mas eu digo, Deus tem algo muito mais precioso para a tua vida. Transformar a sua natureza carnal numa natureza divina, numa natureza de amor. Glória a Deus. Aleluia. Como diz no livro de Provérbios 15:5, o insensato despreza a correção do seu pai, mas quem atende virará um prudente. E nós temos que entender o que o Senhor está falando. Amém? Não podemos desprezar a correção do pai, mas aquele que atende é ademoestado, vai ficar prudente, glória a Deus, prudente nas obras de Deus. Nós temos que ter prudência nas obras do Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus, amém.